glória do Senhor Jesus expõe. E eu queria agradecer primeiramente ao pastor Ivanilson por cada ensinamento que ele se disponibiliza, às vezes, em tirar as nossas dúvidas. Eu costumo dizer quando eu mando uma mensagem, que antes de chegar a mensagem ele já está respondendo. E isso nos incentiva muito, nos ajuda muito, né? E agradecer também a irmã Maria pelo convite ao qual ela me fez. E quando ela me fez o convite, eu achei que era brincadeira, né? E quando foi no sábado, eu mandei mensagem de irmã, ainda não estava lembrando, né? Mas ela confirmou e Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. E algo que eu aprendi na minha caminhada é que muitas vezes a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. E eu aprendi isso da forma mais difícil, porque eu lembro que por muito tempo eu preguei sobre tempestade, sobre Jesus estar no barco. E eu pregava de ouvir falar, mas não tinha uma experiência. E quando foi uma certa época, eu precisei fazer uma viagem. Nessa viagem eu precisava atravessar de barco. E quando eu olhei para aquele barco, me bateu o desespero. Eu disse: eu vou ter que entrar nesse barco para atravessar, eu não vou. E eu suava, eu gelava, eu me dava medo. E o Senhor, Ele dizia: quantas vezes tu pregaste sobre eu estou no barco? Quantas vezes tu falaste, por mais que venha uma tempestade, o barco balança, ele não naufraga. E aquilo foi acalmando meu coração e eu segui. Foi maravilhosa a viagem, mas na volta houve uma tempestade. Não uma tempestade naquele não, mas uma tempestade na minha vida. Uma tempestade que me desestruturou todo. Uma tempestade que, se não fosse a mão do Senhor, eu não suportaria. E eu aprendi. E quando a irmã me fez o convite, eu pedi uma direção ao Senhor. E o Senhor, Ele me deu uma palavra no livro de Jó. E eu passei, acredite os irmãos, uma semana estudando sobre essa palavra. Mas eu sentia, pastor, uma aflição, uma angústia dentro de mim. E eu dizia: Deus, essa não é ainda a palavra. E Deus, Ele confirmava, mas dentro de mim eu dizia: Senhor, como eu vou abrir a minha boca para falar de Jó, se eu não tenho nem a metade da fé de Jó tinha? Se eu não suportaria passar nem pela metade do que Jó passou, eu não conseguirei pregar sobre Jó. E o que eu acho lindo é que eu procurei várias outras palavras e não consegui. Mas o nosso Deus, Ele trabalha de uma forma que não entendemos. O nosso Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele não permite que o homem trabalhe, nem ensine como Ele trabalhar, mas Ele mesmo trabalha. E Deus, ontem, na madrugada, Ele me despertou e Ele mudou completamente a palavra. Ele mudou todo o contexto e a história daquilo que eu havia estudado durante a semana. Eu disse: Senhor, é amanhã, e como que eu vou falar? E o Senhor, Ele disse: apenas faça a minha vontade. E quando eu cheguei aqui, a palavra do Senhor não foi confirmada pela irmã Maria, quando ela citou sobre Ana. E eu perguntei a Deus: Deus, eu vou falar sobre Ana. E o engraçado é que Deus me deu um exemplo diferente de Ana. E eu queria perguntar para você nesta noite: vocês que estão aqui, aguardam a resposta de Deus? Quem aqui espera uma resposta de Deus? Levante a mão para mim. Muitos esperam uma resposta de Deus.
Deus, Ele é diferente. O nosso Deus, Ele dá detalhes para a resposta. Só que há um detalhe. Ele responde de forma diferente a cada filho. A cada filho Ele responde de um jeito diferente. Perceba que Ana, como a irmã aí ensinou, Ana, por muito tempo, né? Ela orava, ela buscava e ela teve a resposta, mas foi demorado. Tem aqueles que recebe a resposta de imediato. Maria, quando ela teve medo, antes de ela gerar Jesus, o anjo a acalmou com a resposta de Deus. Aqui também eu lembro de Jó, que Jó passou por um longo período buscando respostas e não encontrava. Parecia que Deus estava em silêncio. E quando Deus lhe responde a Jó, resolve responder a Jó no capítulo 38. É através de Deus. Perceba que a resposta de Jó não chegou por uma caminho, mas através do reino. E aqui eu lembro também que em um momento Jó estava em meio às cinzas, ali olhando para a sua situação. E após esse capítulo, Deus responde a Jó através do reino, porque Deus sabia até onde Jó suportaria. Deus sabia o que ele suportaria. E quando Deus resolve aparecer em um redemoinho, era como se Deus dissesse: cheguei para sacudir essa poeira de serra. Cheguei para tirar toda essa dor que te aflige. Mas, meus irmãos, nesta noite, eu quero falar também sobre uma mulher. E a mulher ao qual Deus colocou no meu coração para falar nesta noite é a sua. Uma história também muito conhecida, que se encontra no livro de Segundas de Reis. Os irmãos que tiverem a Bíblia, Segunda de Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Iremos fazer a leitura deste texto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher pobre. Havia ali uma mulher rica, a qual o rei teve a comer. Sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão, e ela disse a seu marido: eis que ficou observado que este que passa sempre por nós, pois é o santo homem de Deus. Façamos subir, pois o pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós para ali se retirar, e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama este a sua vida. E chamando a ele, ela se pôs. Porque lhe disseram: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer? Pois por ela. E Geazi disse: ora, ela não tem que nós. Ela não tem um filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a, e a chamando a ele ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a tua filha. E disse ela: não, meu senhor, homem de
teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida também. E percebemos uma diferença entre essa mulher e a sua Ana. Ana, ela desejava um filho, ela queria um filho, e ela orava e clamava ao Senhor. Só que essa mulher, havia uma diferença. Essa mulher, o texto nos diz que era uma mulher rica. Era uma mulher rica, e ao lermos o texto a gente percebe que esta mulher, em momento nenhum, ela pediu um filho. Mas o que eu acho engraçado é que essa mulher, um dia, ela vai ter um encontro com o profeta. E quando essa mulher ela encontra o profeta Eliseu, primeiramente ela se disponibiliza a preparar o quarto com uma cama, uma cadeira, um candeeiro. E Eliseu, ele começa a observar aquela mulher. Ele começa a observar aquela mulher. E aqui eu fico me imaginando Eliseu na casa daquela mulher, aquele cenário ali sendo bem tratado, em um quarto que nada lhe faltava, tudo que ele precisava, uma cama para descansar, uma mesa, luz, ele tinha no quarto. E aqui eu entendo que se ela disponibilizou isso para Eliseu, ela também tinha na sua vida. Tinha para ela e tinha para dar. E o engraçado é que o nosso Deus, Ele é um Deus de resposta, e muitas vezes quando Ele responde até mesmo que Ele não é falado dos nossos lábios, até mesmo aquilo que não é pronunciado, porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Ele conhece o desejo do meu e do teu coração. E o nosso Deus, Ele é onipotente e onipresente e onisciente. E Ele sabe tudo aquilo que precisamos. E aqui eu começo a entender que aquela mulher tinha falta de algo. Aquela mulher era rica. Aquela mulher, ela tinha de tudo. Ela tinha marido, nada lhe faltava, mas faltava algo. Talvez para quem a cercasse e visse rodeada de tantas coisas, poderia dizer: não falta nada. Mas naquela época, eu consigo entender a dor desta mulher. Eu consigo entender porque quando eu falei que precisamos pegar aquilo que vivemos, eu passei por essa situação. Por quê? Porque não é fácil passar o que essa mulher passou. Não é fácil. Aqui eu consigo me imaginar aquela mulher passando diante da sociedade e as pessoas chegando para ela e perguntar: tu tens um esposo, tu és casada, tu és rica, tu tens tudo, mas tu não tem um filho? Por que tu não tem um filho? Porque não pode ou porque não quer? E era assim que as pessoas perguntavam. E eu consigo imaginar essa mulher com aquela aflição por dentro, mas ela não pediu um filho, mas Deus conhecia o desejo daquela mulher. E aquela mulher, ela tinha talvez perguntas dentro dela, e ela esperava por respostas. E Deus resolve responder essa mulher. E quando Deus responde essa mulher, Deus dará a ela um filho. Perceba que quando o profeta, ele profetiza aquilo que faltava para essa mulher, nem ela mesma acredita. Nem ela acredita na promessa. E quantos estão assim? Quantos estão desacreditados de que Deus ele pode mudar, de que Deus ele pode transformar? Quantos estão desacreditados? Mas essa mulher não estava desacreditada. Ela não tinha. Aqui eu volto no texto, quando ele disse a este tempo determinado, no versículo 16, a este tempo determinado, o tempo de vida abraçarás a filha. E disse ela: não, meu Senhor Deus, não mintas a tua serva. Aqui eu entendo também que aquela mulher ela já havia aceitado a sua realidade. A Bíblia não vai relatar quanto tempo ela
quanto tempo ela convivia com o seu esposo. Mas aqui, quando essa mulher ela recebe aquela profecia do profeta Eliseu, e ela diz: não mintas a tua fé. Aquela mulher ela já havia aceitado a condição de ela ser tocada. Já não havia esperança naquela mulher. E mesmo assim o Senhor irá receber. E ela concede a promessa. Não que ela havia pronunciado, mas a promessa estava viva. A promessa que talvez a sociedade a disse que não pode gerar. Isso não vai acontecer. Mas essa mulher, mesmo com aquela dúvida, não foi impedimento para que o Senhor realizasse a promessa. E Deus concede a promessa desta mulher. Só que o engraçado é que no decorrer da história dessa mulher, o seu filho, ele irá ser acometido por uma dor de cabeça. E ele morre. Mas não foi Deus que liberou a promessa. Mas não foi Deus que deu a promessa. Mas não foi Deus que entregou a promessa. E por que a promessa dela morre? E por que a promessa agora morre? E esta mulher, aqui, eu fiquei imaginando: Senhor, mas o Senhor não deu a promessa? O Senhor não entregou a promessa? Se a promessa é tua, se é promessa, por que morrer? E aqui também trazendo para a nossa realidade dos nossos dias. Quantas vezes temos sonhos, expectativas, queremos algo, oramos, buscamos tanto tempo, e demora tanto para recebermos a nossa resposta do Senhor, que nos cansamos em meio
vai ler versículo 16. Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela vai estar tudo bem. E quantas vezes encontramos pessoas na nossa caminhada que nos perguntam como está o teu casamento, e a gente abre a nossa boca e diz: está de mal a pior. Aqui só o congresso de casais que vai resolver. Aqui só muita terapia. Aqui só a mão do Senhor. E o teu filho, meu filho, já não sei mais o que faz. Meu filho, já não sei mais como educo. E a tua vida é só prova, é só derrota. Vence uma prova, Senhor. E aqui eu me coloco também, eu me enquadro também, porque eu preciso aprender com isso. Porque esta mulher, ela entender que parar no meio da sua caminhada para dar explicação só ia atrasar a sua promessa na vida dela. E essa mulher muito não irá parar. E muito não irá parar de dizer: não, vai tudo bem. Não, meu filho, o Senhor me deu, morreu. Não, meu esposo, ele não sabe ainda, mas eu preciso contar. Não, essa mulher não perde tempo. Essa mulher, ela vai em encontro do profeta. E quando ela chega ao profeta, ela chega determinada. E quando ela chega ao profeta, ela chega ao profeta e diz: por acaso te pedi algo? Por acaso ele te pediu? Mas foi Deus que a deu. E Deus entendeu a pergunta daquela mulher. Deus entendeu porque aquela mulher perguntar. Era como se ela dissesse: eu já havia me conformado com a situação. E o Senhor me trouxe esperança, agora me tira a esperança de ti. E o engraçado é que o profeta, ele vai até a casa dessa mulher. E quando ele chega lá, ele encontra um menino já morto. Ele se deita sobre o menino. E o menino, ele começa a cair. Ele esquenta. Mas o que eu acho engraçado é que o menino, ele já começa ali a reviver, mas ele não se levanta. O menino ali, ele já começa a ganhar vida, mas ele permanece. E aqui eu podia entender. Porque muitas vezes, quando entendemos que a promessa vem do Senhor, a gente vai novamente em busca da promessa. Mas lá na frente encontramos algo que nos desmotiva, que nos tira novamente da esperança. E aqui o profeta, ele continua. E o que eu achei engraçado nessa história, no versículo 35, no 34, quando ele sobe e se deita sobre o menino, né, e a carne do menino aquece. No 35, os irmãos podem acompanhar aí, versículo 35. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Quando eu li isso aqui, eu fiquei me perguntando, eu disse: o profeta ele se deitou sobre o menino, a carne aqueceu, o menino voltou a reviver, mas ele não se levantou. E o profeta, ele vai agir diferente. O profeta, ele vai levar aquela casa de um lado para o outro. E aqui eu me lembro de Ezequiel também. Lembra de Ezequiel naquele vale de ossos, ao qual o Senhor perguntou a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E Ezequiel vai dizer: Senhor, tu sabes. Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Era como se Ezequiel dissesse: Senhor, os meus olhos estão serviços, está em composição, não tem mais jeito. Mas se tu quiseres, pois Deus. E o profeta, que quando ele vai andar nesta casa de um lado para o outro, ele vai profetizar a vida naquela casa novamente.
Precisamos aprender com essa mulher e também com esse profeta que nos ensina muito, que em meio às situações que vivemos, precisamos profetizar na nossa casa, precisamos profetizar no nosso lar, para que a resposta de muitas perguntas que temos dentro de nós, ela venha ser respondida. Porque, como eu falei, Deus, Ele não deixa que você seja resposta. Deus, Ele não deixa o filho seu ser resposta. E meus irmãos, nessa noite, creia que a resposta que você espera da parte do Senhor, o Senhor irá responder. Não importa da forma que Ele irá responder. Eu quero te dizer que sem resposta você não ficará. Eu quero te dizer que sem esperança você não ficará. Porque eu quero te trazer a memória que quem te fez a promessa foi o Senhor. E Ele não é homem para que o homem pode permitir, mas Deus não. Deus, Ele cumpre cada promessa. E no tempo de promessa, na busca da promessa, quanta ansiedade, quanta angústia, quanta gastrite nervosa sendo desenvolvida, quanta enxaqueca, quanta depressão, quanta energia sendo gasta na busca de uma promessa, quando deveria estar sendo gasta em oração. Não desperdice essa energia sua. Não desperdice, mas deposite em oração. Deposite em oração até a sua promessa chegar.